Fala sócio, tudo bem? Vamos aí para o resultado do segundo trimestre de 2021 da Fleury. Como a gente sempre faz aqui, a gente contextualiza o cenário, né? Então, de onde veio a Fleury em 2020? Segundo trimestre de 2020 veio, fechou todos os laboratórios, ferrou o sistema dela, as pessoas querendo fazer os exames e não podiam. O que aconteceu no trimestre seguinte? As pessoas ainda precisavam fazer aqueles exames, ou seja, ela criou uma demanda reprimida no segundo trimestre de 2020, no terceiro trimestre ela utilizou dessa demanda reprimida. É óbvio que ela perdeu alguma coisa no meio do caminho, perdeu alguns clientes, alguns que não podiam mais pagar o plano de saúde e utilizar dos serviços da Fleury, né? Porque ela, de certa forma, ela tem uma vantagem e uma desvantagem no modelo de negócios dela, que alguém paga um seguro de saúde e tem direito a utilizar a Fleury, né? Então, se a pessoa para de pagar esse seguro de saúde, ela não vai diretamente na Fleury, né? Ela não faz questão de ir na Fleury para ter o sangue recolhido lá, por exemplo, tá? Então, se a pessoa ela deixa de pagar, automaticamente a Fleury ela deixa de receber, ela vai fazer exame por outro lugar, né? Porém, uma vantagem que ela tem é que o público que ela atende é um público que não sofre tanto em crises, né? Um público mais classe A. Então, para esse público, vem crise, vai crise, eles vão continuar priorizando a saúde, né? Agora, para o outro público que ela atende, né, com outras iniciativas que ela tem, como por exemplo o A+, né, alguns outros projetos que ela tem para atingir um público de classe média ou até mais baixa, né, esse público ele sofre um pouquinho mais, né? Então ele pode ter parado de utilizar. Mas para a sua maioria, né, para o seu público-alvo maior, pelo menos hoje, né, representatividade de receita, que aconteceu no segundo trimestre de 2020, eles não foram fazer os exames, eles foram no trimestre seguinte, ou seja, ela se provou uma empresa resiliente até aí. Não ia sair mais forte, né? Porém, ela é inovadora por natureza, né? A Fleury é uma palavra que define a Fleury é inovação, desde sempre. Você pega o histórico dela, ela inova sempre, ela é sempre pioneira em certas coisas, né? No momento ela é pioneira aí nessa questão de genoma, né? Que já vou explicar um pouquinho mais sobre o que é isso, mas ela é sempre pioneira. O que ela fez? Vamos fazer teste, né? Vamos fazer teste de Covid. Então ela saiu fazendo, começou telemedicina, começou atendimento móvel, começou em outras frentes. Óbvio que o planejamento de compras de outros laboratórios e tudo mais ficou um pouquinho parado, né, nesse momento. Vamos segurar um pouquinho o caixa aqui e ver como que vai ser. Ah, tá tranquilo, né? É possível a gente passar, a vacina tá vindo, legal. Vamos voltar a comprar, né? Então, espera-se aí para 2021, 2022 que ela volte a comprar bastante, né? Mas é o seguinte, né? Então, essas adaptações que ela fez, né, gerou bastante benefício para ela, tá? Mas mudou o modelo de receita e de negócio dela, mudou assim o modelo de negócio não, né? Mas mudou o modelo assim de quanto que ela receitava, quanto que ela gastava nos produtos, nos serviços. Agora ficou um pouco mais caro, né? A gente vai ver aqui nos resultados, não se assuste quando você vê que aumentou a linha de custo de serviços dela. Por quê? Os serviços agora são mais caros. Alguns dados administrativos também, alguns custos administrativos, né? Também aumentaram por conta de segurança e tudo mais, um monte de equipamento que tem que comprar, né? Algumas coisas mudaram, mas assim, o fato é que ela de fato é boa, né? Ela se provou muito mais resiliente e deve sair muito mais forte desta crise, tá? Os resultados já vieram aqui no segundo trimestre, batendo recorde, né, de receita bruta. Então a receita aqui ela atingiu 1 bilhão, né, de receita bruta, ela já tinha batido esse recorde, acho que foi no primeiro trimestre de 2020 ou algo assim. Então bateu novamente o recorde, parabéns. Atendimento móvel hoje já corresponde a 8,1% da receita bruta, né? Então ela teve um ganho aqui de 40,4%, mas independente do percentual nominal ele já está bem representativo, né? Então essa parte de atendimento móvel foi algo novo da Fleury. Aí veio crise, vai embora a crise e isso continua, ou seja, é um plus de receita. Então ela ganhou uma nova fatia. E a gente vai ver aqui algumas iniciativas que ela vai expandir muito mais essa área de saúde, ela vai deixar de ser somente diagnósticos e imagem, né? Não, ela vai para outras frentes de saúde, tá? Retomada dos exames de imagem, então registrar aqui um aumento de 179,5%. A gente tem um combinado aqui que a gente vai ignorar esses dados em relação ao segundo trimestre de 2020. De qualquer empresa, né, que a gente for analisar aqui, não tem por que ficar comparando com esse trimestre, né? Trimestre horrível, fraco, lojas fechadas, laboratório fechado. Então, sim, é besteira você vir aqui e falar, nossa, 180% em relação ao segundo trimestre de 2020. Dane-se, né?
que seria mais interessante em relação ao segundo TRI de 2019, tá? Mas enfim, realizados 545 mil exames para Covid no trimestre, tá? A receita bruta de exames de Covid representou 8,3% da receita total do trimestre, menor patamar registrado desde o início da pandemia. Então, é óbvio que a gente passou por um boom, né, de exames de Covid, que a gente precisava de fato se mexer. Ela aproveitou desse boom, só que agora tende a cair. Vai acabar 100%? Eu acredito que não. Eu acho que por um bom tempo a gente vai ter que acompanhar essa parte do Covid, né? Quem está infectado, quem não está, variante, precisa de uma nova vacina, segunda dose, doses recorrentes, anuais, né? Então, não sei, né? Então, eu acredito que ainda existir bastante esse exame, mas com certeza em menor frequência, tá? Com certeza em menor frequência. Então, seguindo aqui, desculpa, EBITDA recorrente de 250 milhões, então, de novo aqui, mais 1.170%, né? Margem recorrente de 26,7% no segundo TRI de 2021. No ano, eles já estão aqui com 534 milhões, um aumento de 148%, né? Comparado com os 6 primeiros meses do primeiro ano de 2020. Lucro líquido recorrente, então, ela fechou aqui em 86 milhões. De novo, vamos ignorar esse aumento percentual aqui, né? Que ele não é que não é certo, né? Mas ele é irreal. Não quero me tornar repetitivo, mas ele é irreal, né? Ficar comparando com o segundo trimestre de 2020, tá? 86 milhões de lucro. Então ela voltou a dar lucro, ela voltou numa crescente normal Fleury, digamos assim, tá? Se lucro poderia ser maior, poderia. Mas como ela está com muitos custos, muitas despesas que antes ela não tinha, o custo para fazer o exame do Covid, o custo para se locomover, fazer atendimento móvel, né, é maior. Então ela aumentou seus custos e isso impacta, obviamente, no resultado final, né? Mas o mais importante é que as frentes de negócio, qual que é a tendência? Algumas coisas voltarem ao seu patamar normal e outras aumentarem, né? Outras, por exemplo, atendimento móvel, telemedicina e tal, todos os exames, eles continuarem aumentando. Então, uma coisa ela se estabiliza, as outras frentes que ela abriu crescem. Então, a gente deve ver um belo de um aumento do lucro líquido nos próximos anos, tá? Geração de caixa operacional, 286 milhões. Então, ela já gerou aqui nesse ano num total de 485 milhões. Então, uma baita geradora de caixa, né? Retorno sobre capital investido, então, considerando os efeitos aqui do IFRS 16, 58,7% de ROIC. Isso é um absurdo, né? Porque olha a capacidade de alocação de caixa dessa empresa, tá? NPS, para quem conhece a Fleury, ela é muito focada no Net Promoter Score, que é basicamente uma medida de qualidade. Eu tenho isso também aqui no meu curso da Jornada Completa, né? Então, basicamente, o que você faz? Você pega as votações da galera, né? Qual a chance de você indicar o nosso serviço, né? O nosso produto para outra pessoa? E você coloca uma métrica de 0 a 10. De 0 a 6 é detrator, ou seja, vai negativar, vai dar uma porrada na nota, né? 7 e 8 é neutro, assim, ó. Eu não recomendaria tanto, mas tá bom, não tenho o que reclamar. E 9 e 10 é promotor, né? Então você vai pegar você vai ignorar os detratores, você vai ignorar os neutros, né? Nota 7 e 8. Você vai pegar os promotores, subtrair os detratores e você vai chegar no Net Promoter Score, né? Que é uma média. Eles são muito focados, eles têm como meta, né? A gerência tem como meta, então eles focam bastante nisso. Para o CEO, para a galera lá, para os altos executivos ganharem suas comissões, ganharem seus prêmios, eles têm que atingir NPS bem favorável, tá? Deu uma leve caída no ano passado por conta, óbvio, né, com situação adversa, e o pessoal vai lá e vai reclamar, obviamente, né? Mas assim, aqui já voltou a patamares excelentes, tá? 76%, 84% no atendimento móvel, é um patamar bem excelente, tá? Dá uma pesquisadinha aí depois, o NPS da Apple, da Tesla, que são um dos maiores, da Amazon, você vai ver que ela está batendo de frente, tá? Aqui um pouquinho dos resultados, os principais indicadores financeiros. A receita líquida, então, de novo, não é muito bom comparar aqui com 2020, mas é o que a gente tem agora, né? Então é o seguinte, né? Receita líquida aqui, 1,8 bilhões, ou bilhão, como você preferir. O lucro bruto, 545 milhões, né? Então você está vendo que ele está tendo muito custo, né? Da receita, de tudo que eu receito.
até chegar no lucro bruto, ou seja, tudo que eu pago, né, de despesa, do custo do produto, custo do serviço, venda geral e administrativa, tal, marketing, tudo que eu pago, tá ficando muito dinheiro pelo caminho, tá? E o lucro líquido aqui de 184 milhões, isso no ano, tá? 6 meses de 2021. A margem líquida de 10%, geração de caixa operacional 485, então um resultado excelente. Perceba que no ano passado, os 6 meses de 2020 ainda assim fechou no positivo, tá? E investiu bastante. Você vê essa linha de CAPEX aqui, no ano passado mesmo, até provavelmente muito disso aqui é do primeiro trimestre, né? Ela investiu ainda bastante, 80 milhões, uma empresa que investiu 80 milhões e conseguiu gerar 200 milhões de caixa. Rodrigo, não estou entendendo, ela deu prejuízo ou ela deu lucro, né? Então, existe uma certa diferença entre o regime de caixa e de competência. Se você não entende muito bem isso, eu vou te convidar a baixar o meu e-book aqui que eu explico direitinho de uma maneira bem clara, tá? Mas a grosso modo, tá? Fazendo um belo de um resumo aqui, quando você compra alguma coisa em 12 vezes, no regime de competência vai entrar que você comprou, por exemplo, R$ 1.200. E no regime de caixa vai entrar, quando você pagou a primeira parcela das 12, vai entrar que entrou R$ 100, tá? Então é basicamente isso que de fato aconteceu com o caixa da empresa, entrou os R$ 100 e o que ela vendeu, que ela vendeu 1.200 mais em 12 meses, tá? Essa é a básica diferença entre caixa e competência. Seguindo aqui, então, comentários da administração, vocês sabem que eu gosto de trazer isso aqui, que é bem interessante, né? Posicionamento estratégico de ser um ecossistema de saúde integrada, preventiva e híbrida, combinando ofertas físicas e digitais. O case Fleury em si, se você pega para analisar o técnico dela, é meio complicadinho, né? Você tem que ter alguma familiaridade com questão de saúde para entender o que de fato ela está trazendo diferencial, é um pouco complicado. Agora, o que é interessante aqui é justamente eles estão dando a letra aqui, né? Eles estão avisando o acionista o seguinte, ó, deixamos de ser somente sistema de imagem e diagnóstico, a gente quer se tornar um ecossistema de saúde integrada. Então eles vão buscar várias coisas aqui, ó, Marketplace começou a oferecer cirurgias, uma empresa de marketplace de cirurgias, né? Então olha que maluco, não consigo nem visualizar direito aqui como que funciona, mas já que Marketplace está em alta, né? Em resumo, o que ela está fazendo, né? O Marketplace começou a oferecer cirurgias, um mercado endereçável de 1,9 bilhão de reais. Isso tudo garante a ela uma plataforma asset light. O que é uma plataforma asset light? De patrimônio light, digamos assim. Ou seja, ela não precisa de muito patrimônio para gerar renda. Então, às vezes, com um sistema e com a marca, né, entra aqui no Marketplace da Fleury, procure cirurgiões que a gente garante a qualidade deles para o que você precisar fazer, né? E a gente, como Marketplace, como a gente está conectando pontos, né? Está conectando você que precisa fazer a cirurgia com o cirurgião que está aqui disposto, a gente ganha uma comissão nisso. Só que eu tenho hospital? Não. Eu tenho cirurgião? Não. Eu tenho as ferramentas? Não. Eu tenho um sistema na internet, eu tenho um marketplace. Então, eu não preciso de muito patrimônio para gerar renda. Até por isso, né? Esse motivo e outros, inclusive, tá? Que eu sempre digo que essas métricas, principalmente PVP, o ROI hoje não faz tanto sentido, né? Você tem que tomar muito cuidado ao utilizar esse tipo de métrica, tá? Porque a pessoa vai lá e olha um ROI absurdo, um PVP absurdo e ela fala, nossa, não vou investir porque o PVP está muito alto. E às vezes a empresa nem liga para o patrimônio dela, né? Então é óbvio que o preço vai estar muito acima do valor patrimonial, né? E ROIs também bem distorcidos. Por exemplo, eu com o meu notebook de R$5.000 aqui, eu consigo efetuar vendas de milhões. Aí você vai ver o meu ROI, nossa, um ROI de sei lá quantos por cento. Nossa, que empresa excelente. Não necessariamente, né? Tem que tomar certo cuidado nessas métricas antigas para serem aplicadas nos dias de hoje, tá? O mundo mudou bastante. A internet mudou e a contabilidade não deu conta de acompanhar essa mudança, tá? Saúde D, 25 milhões de clientes potenciais. Aqui eu vou fazer um convite para quem é da área de saúde, né? Se puder compartilhar o seu entendimento da saúde D, tá? Seria muito bem-vindo você compartilhar aqui nos comentários, porque a galera se ajuda aqui, né? A galera de fato se ajuda. Tem gente que é da área de saúde, área de petróleo, vai lá, comenta aqui o que você achou dessa iniciativa da saúde D da Fleury, tá? Hoje a expansão não se dá mais exclusivamente por metro quadrado, mas também por novos serviços digitais e remotos. Então aqui eles estão deixando claro que
não dependemos somente dos consultórios e dos laboratórios. A gente vai para o digital também aumentar a nossa presença, a nossa expansão, tá? A receita proveniente de novos elos, que vão além da medicina diagnóstica, aumentou 443%. Óbvio que essas porcentagens são explosivas mesmo, porque é pouca coisa, aumentando um pouquinho e gerando uma porcentagem grande, tá? No trimestre em relação ao ano anterior, e já representa 4,1% da receita total do grupo. Eles estão dizendo, não seremos mais somente medicina diagnóstica, e as outras frentes já representam 4,1% do total da receita. Bem interessante, né? A mensagem está clara aí. Esse ESG eu vou dar uma pulada aqui, senão esse vídeo vai ficar muito distante. Muito distante, muito longo. Tá? Eu separei alguns pontos aqui para comentar com você. Vamos lá, a gente vai chegar na DRE final, né? É que é ruim, particularmente eu estou achando muito ruim comparar com o segundo trimestre de 2020, justamente por ser trimestre muito distorcido, né? Um trimestre muito distorcido aí fica ruim. Isso tá em todas, tá? Tá em todas. Ficar comparando com 2020 tá meio desagradável aqui, não dá pra gente ter um parâmetro legal. Eu queria comentar um pouco sobre a receita de genômica. Todos os vídeos que eu gravei da Fleury, todos, você pode procurar aqui no canal, tem vários, né? Tanto de análise trimestral como de análise completa dessa empresa. Todos eu comentei dessa receita de genômica, que eu acredito muito nisso aí, né? O que é? A receita genômica é o seguinte, né? Imagina que você nasceu, você tem alguma predisposição a ter uma determinada doença. Eu vou lá, eu examino o seu genoma e falo, ó, você tem, infelizmente, né, seu filho aqui, ele tem uma predisposição no futuro ter um câncer de próstata. Pô, é boa notícia? Óbvio que não é, né? Mas pelo menos você sabe. E se você sabe, você consegue se prevenir, você consegue fazer coisas antecipadamente, né? Então, seu filho vai comer tomate pra caramba, né? Você vai ter uma dieta apropriada para que ele não tenha câncer de próstata no futuro, né? Eu vejo isso como uma crescente muito forte, né? Com um potencial muito forte, mas isso é uma visão particular. Eu vejo que, na minha visão, minha humilde visão mesmo, eu vejo que isso poderia ser um padrão da criança nascer e ela já vir com esse exame. Já vejo como padrão, né? E eles foram pioneiros nisso, eu acho bem interessante. E a receita tem acompanhado isso. Todos os vídeos que eu gravei, a receita tem aumentado drasticamente, tá? Drasticamente. Tem aumentado bastante, assim, 100%, 60%, 40%, 70%, tá? Eu acho que é uma bela de uma avenida de crescimento. Hoje não representa muito, tá? Hoje não representa muito. Mas eu acho que pode representar. Vem trabalhando para isso. Aqui um pouco dos custos, né? Você vê que o pessoal e serviços médicos aumentou demais, 62%, né? E o que eles comentam aqui? O crescimento decorre em função do aumento do número de contratações para o atendimento da maior demanda das unidades de atendimento e melhoria do nível de serviços, maiores custos com remuneração médica em função do aumento de volume de exames, além da forte expansão do atendimento móvel. Importante ressaltar os menores custos com o pessoal registrados no segundo trimestre em função da adesão da companhia e tal, com redução de salários e jornada de funcionários. Tá, Rodrigo, o que está falando aqui? Quem acompanha os vídeos aqui, eu já fiz da Rap Vida, da Intermédica, um dos maiores vilões aqui do segmento de saúde é a inflação médica. A inflação médica é um pouco mais cara do que a inflação normal, né? Se a inflação normal é de 5%, a médica é de 15%, 20%. E as empresas de saúde têm dificuldade em repassar. Não dificuldade, mas elas têm que repassar essa inflação médica para o beneficiário, né? Então, assim, eles pagam mais para o médico, para a equipe, né? Eles pagam mais para essa galera, esse é o ponto. Então, aumentei meus custos de um lado. Aí eu tive um aumento de custos também de locomoção, de tudo mais, para fazer os novos modelos aqui de negócio da Fleury, né? Atendimento de Covid e tudo mais, é um pouco mais caro. E do outro lado, ainda por cima, né? No ano passado teve congelamento de salário, então ficou muito distante, né? Se de um lado, em 2020, eu não pude aumentar o salário, agora eu estou compensando 2 vezes, né? Porque lá eu tive que segurar. Então, por isso que aumentou tanto essa parte pessoal e serviços médicos. Serviço com ocupação e utilidades decorrentes da renegociação de contratos
e desconto aqui de novo, né? Então eles pediram desconto lá, ó, não cobra o aluguel, não aumenta o aluguel esse ano, não, tudo bem. Só que nesse agora aumentou, né? Então distorce bastante, tá? Material direto e intermediação de exames, materiais para realização de exames e equipamentos de proteção individual. Então eles tiveram esse custo a mais. Você vê que aumentou demais esses custos, né? 62%, 39%, 61%. Por quê? Uma porque aumentou e outra porque no ano passado não aumentou, né? No ano passado talvez até tenha reduzido, né? Pagou menos aluguel, renegociou algumas coisas, tá? Então ficou bem distorcido. Isso impactou diretamente no lucro líquido da empresa. O mais importante aqui é o seguinte: sobreviveu, né? Sobreviveu com dificuldade, hoje está dando lucro menos do que o normal, mas o fato é que sobreviveu e está saindo bem. Em termos de endividamento, não tem endividamento, né? Está muito tranquilo, então você vê aqui, na verdade tem, falei besteira, desculpa, eu olhei a variação aqui. Ela tem uma dívida de 2 bilhões, um caixa aqui de 1,1, uma dívida líquida de 904, mas como sempre, a Fleury mantendo aqui muito bem controlado, uma dívida líquida sobre EBITDA de 1,4 vezes, não é nada, né? É bem tranquilo. Até 3, 4 vezes na Selic a gente está, é bem tranquilo, né? Vamos ver, se a Selic aumentar, começa a piorar um pouquinho, tá? Fluxo de caixa, gerou bastante fluxo de caixa lá que a gente viu também. Fluxo de caixa operacional aqui, então, 286 milhões. Em 2020 mesmo, segundo trimestre de 2020, ela conseguiu gerar 70 milhões de fluxo de caixa. Então, de novo, aquele negócio, né? Vendeu pouco, mas gerou bastante caixa. Ela é muito boa nisso. Aqui o fluxo de caixa livre, então 199 milhões, já descontado aqui o CAPEX, que é investimento do quê? Investimento em tecnologia, investimento em comprar novos laboratórios, novas unidades, né? Eles tinham aqui todo esse guidance, eles têm que revisitar esse guidance, obviamente, tá? Mas eles devem voltar com força total aí nas compras, tá? E aqui um apanhado geral para a gente acompanhar, né? Trimestre a trimestre, por sinal. Então, segundo trimestre, olha só que interessante, tá? Se você olhar segundo trimestre de 2021, a receita bruta de 1 bilhão contra 492 milhões de 2020, tá muito distorcido. Mas se você olhar de 2019, 787, significa que eles já voltaram em patamares acima de 2019. Não em lucro líquido, porque conforme a gente comentou, eles tiveram mais custos, tá? Então você vê que aqui, ó, o lucro líquido de 2019, segundo tri de 2019, foi de 73 milhões aproximadamente, contra 2021 aqui 65. Então, faturou 200 milhões a mais e lucrou 7 milhões a menos porque os custos aumentaram muito, tá? Você vê que ó, os custos aqui, 673 milhões de custos contra 509, 131 contra 83, deu uma bela de uma diferença, beleza? Sócio, o que eu tinha para falar da Fleury é isso. É óbvio que esse vídeo não ficou curto, como sempre, né? Não consigo fazer um jogo rápido, mas é isso aí. Então, sócio, muito obrigado pelo seu tempo e atenção disposta. Dá um like para dar aquela força no canal, se inscreve, né, caso tenha interesse em mais vídeos como esse. Muito obrigado, até o próximo vídeo.